Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava, se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e voltou-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te oprime e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomoda o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta-te ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que esta confusão e este choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois, entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou da mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, o evangelista São Marcos, ele nos apresenta Jesus como Filho de Deus Salvador e, portanto, aquele que tem o poder de dar a vida. Nós, de fato, cremos que Jesus é a ressurreição e a vida. Crer nele é garantia de termos ressurreição
e vida. Mesmo sabendo que nós só experimentaremos todo o vigor da ressurreição de Jesus na glória de Deus. Porém, desde quando recebemos o sacramento do batismo, nós já ressuscitamos com Cristo. Nós recebemos do Espírito Santo o dom de uma vida nova para viver no dia a dia o seguimento de Jesus, para viver no dia a dia o compromisso com o reino de Deus, para viver no dia a dia a comunhão com a vida da igreja, a comunhão com a comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus, a comunhão de amor com aqueles que creem que Jesus é a ressurreição e a vida. Como nós ouvimos no Evangelho, duas situações de morte são apresentadas para Jesus, que com o seu poder faz a vida acontecer. A primeira situação de morte, a hemorroíça, essa mulher que tinha um fluxo de sangue correndo continuamente. Por que morte? Justamente porque, tendo o fluxo de sangue correndo continuamente, essa mulher não podia gerar a vida. Essa mulher não podia ter filhos. Não podia. Ela tinha uma menstruação contínua. E isso, para a cultura judaica, era sinal de maldição, era sinal de desgraça. Uma mulher que não era contemplada pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, não continha em seu coração a bênção de Deus, e por isso não tinha condições de gerar a vida, de ter filhos. E é interessante que essa mulher professa sua fé em Jesus, ressurreição e vida, mas como nós sabemos, segundo a tradição judaica, essa mulher, ela portanto, tinha uma contaminação espiritual, segundo a mentalidade judaica. Ela não podia tocar em Jesus, porque uma mulher com menstruação, no período da menstruação, ao tocar tanto em pessoas como em objetos, ela contaminava espiritualmente tudo o que ela tocava. Ela não queria contaminar Jesus. E com a delicadeza de sua fé, ela resolve tocar somente nas vestes do Senhor. Tamanha a sua fé em Jesus, ressurreição e vida. E claro, Jesus sentiu uma força sair dele. Jesus sentiu que a partir dele se manifestou o poder da vida, da ressurreição. E aí ele pergunta: quem me tocou? Depois de insistir nessa sua pergunta, os próprios discípulos falaram: mas Senhor, tem tanta gente comprimindo o Senhor, tem uma multidão enorme aqui, e o Senhor pergunta: quem me tocou? Porém, Jesus sabia que alguém havia tocado nele de uma forma diferente. Alguém havia manifestado a sua fé nele, como Filho de Deus Salvador. E a mulher, com medo, tremendo, porque ela achava que de repente ela seria, diante de toda aquela multidão, censurada, porque era uma mulher contaminada, segundo a cultura judaica, uma vez que estava com o fluxo de sangue correndo continuamente. Como é que ela teria a ousadia de tocar em Jesus nessas condições de contaminação? Porém, porque Jesus é a ressurreição e a vida,
decreta que essa mulher foi curada porque a fé dela lhe salvou. Depois Jesus vai, a pedido do chefe da sinagoga, Jairo, à casa dele, porque sua filha estava com uma doença muito grave, prestes a morrer. E ela assim morreu. Jesus vai e ressuscita essa menina. Talita cum, menina, eu te ordeno, levanta-te. Irmãos e irmãs, crer em Jesus é garantia de ter ressurreição e vida. Mesmo quando nós experimentamos morte, talvez a tristeza profunda da alma, talvez a morte do pecado em nossos corações e tantas outras formas de morte, por causa de tribulações que estamos atravessando em nossa vida pessoal, em nossa vida familiar, em nossa vida no campo do trabalho, profissional, nos estudos, na vida social, na vida comunitária, na própria vida da igreja, no relacionamento com os nossos irmãos de fé, talvez estejamos experimentando forças de morte. Nós devemos ter presente isso. Ele, Jesus, é a ressurreição e a vida. Quem crê nele vive continuamente em sua vida esta passagem, essa Páscoa da morte para a vida. Esta passagem da morte para a vida. Essa experiência de Páscoa, no sentido de conversão, vivida e testemunhada por Davi, como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do segundo livro de Samuel. Davi estava enfrentando uma situação de morte, porque o seu filho Absalão o perseguia, por inveja, o perseguia. Absalão queria destruir Davi, para tomar posse do trono real, do trono do rei. E Davi testemunha uma fé em Deus impressionante. Justamente porque ele não queria fazer mal algum a seu filho Absalão. E quando ele ouve a notícia que o seu filho havia morrido, uma tristeza profunda tomou conta do seu coração. Durante um bom tempo, Davi lamenta a morte do seu filho Absalão. Porque Davi havia feito essa experiência de Páscoa, de conversão. Havia passado da morte do pecado para a vida de um servo de Deus. Diante da notícia da morte do seu filho, Davi poderia certamente se alegrar, porque o seu perseguidor, o seu inimigo, havia sido derrotado, porque Deus havia feito justiça em relação a Absalão, que o perseguia, que perseguia Davi. Ele poderia se alegrar, mas não. Ele se lamentou, porque o coração de Davi não era mais escravo do mal do pecado. O coração de Davi não era escravo do mal da vingança. Não, pelo contrário, como o pai amava o seu filho, mesmo tendo o seu filho como um perseguidor. Por isso, irmãos e irmãs, é fundamental no nosso dia a dia crermos em Jesus, ressurreição e vida, para que Ele, pelo poder do Espírito Santo, nos faça passar, nos faça experimentar essa Páscoa, essa passagem da morte do pecado
para a vida de filhos e filhas de Deus, para a vida de pessoas livres das amarras do pecado, da inveja, das amarras da vingança, olho por olho, dente por dente, das amarras da mentira, da corrupção, da injustiça. Que assim seja na vida de cada um de nós, celebrando a Páscoa do Senhor no sacramento da Eucaristia, comungando o corpo e o sangue de Cristo, que possamos ser testemunhas desta Páscoa, pessoas que dão testemunho que os seus corações não estão mais na escravidão do pecado, das trevas do mal, mas têm seus corações livres para amar a Deus sobre todas as coisas, corações livres para amar os irmãos, inclusive os irmãos que eventualmente nos perseguem, tramam coisas más em relação a nós, amam os seus inimigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.